que a gravação está sendo inicializada, tá bom? Começou a gravação agora. Então, vamos lá. Bom, então, vamos dar início à nossa aula, título, poluição e interferência nas comunidades biológicas, tá? Bom, existe uma definição de poluição e contaminação, que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender. Vejamos aqui. A poluição, ela é qualquer fator que altera o aspecto do sistema original. Ou seja, deixa aquele sistema visualmente afetado, como sujo e feio. Já a contaminação se refere a fatores patogênicos ou patógenos ou químicos que vão alterar as características. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a água do rio pode estar poluída por sólidos em suspensão, tá? Suja, barrenta. Mas isso não quer dizer que ela esteja contaminada. Ela vai estar contaminada quando uma análise microbiológica, por exemplo, mostrar que ali tem a presença de patógeno, tá? Então, a poluição não necessariamente tem a ver diretamente com a contaminação. A contaminação vai ocorrer quando tiver uma contaminação, né? Com a presença de micro-organismos patogênicos. E isso aí requer o quê? Uma análise para poder comprovar a existência desse micro-organismo, tá? Entendam bem, não existe na natureza nenhum lugar onde você não encontre bactérias. Tá? Então, as bactérias vão estar em todos os lugares. O que nós estamos falando aqui, de uma área contaminada, é quando existe a presença de um determinado micro-organismo patogênico, tá? Ou ainda, quando existe a presença de uma quantidade excessiva daquele micro-organismo que talvez não seja nem patogênico em quantidades pequenas. Então, entendam. A contaminação existe dependendo da quantidade do micro-organismo e do tipo de micro-organismo. Mas você nunca vai encontrar, por exemplo, um lugar onde você não encontre bactérias. Porque as bactérias elas estão presentes em todos os ambientes. Tá? Então, ter a presença de uma bactéria não quer dizer que está contaminado de um ponto de vista patológico. Não. Você pode ter a presença da bactéria, mas aquela bactéria pode não ser patogênica, ou a quantidade que tem ali pode não causar doença no homem. Por isso, precisa ser feito sempre uma fiscalização, uma análise daquele material, para dizer se existe uma contaminação ou não. Tá? Isso é importante a gente destacar. Então, mais uma vez aqui, poluição. Vamos ao conceito de poluição. Poluição é a liberação de radiações, vibrações, ruídos. Existe também a poluição sonora, né, gente? Substâncias ou agentes contaminantes em um ambiente. Essa liberação desses agentes aqui causam prejuízo aos ecossistemas e também ao ser humano. Tá? Então, existe uma série de tipos de poluição. Pode haver uma liberação de radiação no ambiente local, um vazamento, por exemplo, né? Pode haver também vibrações, por exemplo, obras, né, causam vibrações no solo, como está acontecendo aqui, ruídos, substâncias que são liberadas no ambiente, agente contaminante. Aí, não imaginem só a contaminação de água, contaminação do ar também, tá, gente? É importante também destacar isso. Contaminação de alimento. Às vezes, alguns produtores usam água que não é adequada para o cultivo de hortifrutigranjeiros, por exemplo, tá? Principalmente hortaliças, isso tem que ser fiscalizado. As pessoas sabem como é que é, né? Passam por cima da lei, tá? Então, a poluição, ela está relacionada a uma série de fatores que vão prejudicar os ecossistemas, vão alterar esse equilíbrio do ecossistema, mas, sobretudo, também vai ameaçar a saúde humana.
tá? Então, esses fatores precisam ser analisados com muito cuidado. Por quê? A poluição também, ela está diretamente relacionada a questões epidemiológicas. Estávamos discutindo outro dia no nosso grupo aqui de pesquisa, né, o quanto que o Sistema Único de Saúde gasta por mês para tratar de doenças relacionadas à poluição. É um número assustador, que esse dinheiro poderia, então, ser tirado do SUS para não ser gasto de uma forma para livrar dessa poluição, mas podia ser usado, por exemplo, agora no combate ao coronavírus. Né? Esse dinheiro não pode ser usado por quê? Porque se gasta muito para tratar de doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um controle melhor da poluição. E esse dinheiro vem de onde, gente? Vem do nosso bolso. Então, nós estamos pagando também para tratar dessas doenças que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um controle melhor de poluição. Né? E como que a gente pode, então, controlar essa poluição? Primeiro, observando os fatores causadores da poluição, principalmente o desenvolvimento da indústria. Ninguém aqui está falando que é para fechar a indústria, né? Ninguém aqui está falando que o desenvolvimento tecnológico, que o desenvolvimento industrial não é bom para a sociedade. Não, não é só bom, como é necessário. O que nós estamos falando aqui é que esse desenvolvimento tem que ser realizado de forma cautelosa, evitando a poluição. Tá? Então, a gente precisa evitar a poluição. Por que a gente precisa evitar a poluição? Porque a poluição causa doenças ao homem e nós temos que pagar, que sabe do nosso bolso, né? O Sistema Único de Saúde ele é mantido pelos nossos impostos para tratar de doenças que poderiam ser evitadas. Então, a gente tem que cobrar das indústrias formas de produção que possam ser usadas de forma mais vantajosa, de forma mais, vamos chamar assim, de forma mais cautelosa para evitar esses gastos desnecessários, tá? Outra questão também que a gente já tratou aqui é que o crescimento da população humana, tá, gente? Tudo na ecologia, quando a gente estuda ecologia, quando uma população ela está crescendo muito, ela começa a degradar o ambiente, ela começa a diminuir a quantidade necessária para a sua sobrevivência. Todos os organismos vivos que nós estudamos, exceto o homem, né? A gente não tem ainda muito estudo sobre isso. Quando a população cresce muito, ela tem um perigo de entrar em extinção. Ponto. Tá? E como é que é o crescimento da população humana? Ele está realmente acentuado. Países, por exemplo, como a Índia, né, concentram uma população enorme. A Índia cresceu muito, a Índia hoje é uma grande potência, ela já passou por situações muito difíceis de fome, né, de pobreza extrema, a Índia está levantando hoje como uma das gigantes aí, potências, mas ela ainda tem grandes problemas. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que moram na Índia é assustadora, né? Uma quantidade muito grande, a densidade populacional é muito grande. Você vê, por exemplo, Mumbai, ou ainda cidade do sul da Índia, né, que são muito pobres, o sul da Índia é muito pobre, Delhi, né? Existe Delhi, existe Nova Delhi, tá? Delhi é uma cidade que tem muitas favelas, muita comunidade, que a gente chama de comunidade agora, né? Muita pobreza, e eles vivem muito juntos. Tanto que no coronavírus, né? No início eles conseguiram controlar a pandemia, mas agora está sendo difícil. Por quê? Porque eles moram junto. A cultura indiana também, na maioria delas, eles moram, a família inteira mora no mesmo lugar. Então, mora o tio, mora a avó, mora o primo, mora o sobrinho, e eles estão sempre ali naquele controle, junto ali. Eles têm áreas comuns onde eles fazem celebrações, onde eles almoçam, tá?
Então, é difícil controlar esse tipo de coisa. E também é difícil para essa nação manter toda essa população aqui alimentada. Então, isso é um grande desafio para o século XXI, né? Você ter a possibilidade de criar mecanismos para manter essa população alimentada, para manter essa população trabalhando, porque tem que ter emprego para o povo, né, gente? Não adianta você ter uma população enorme se você não consegue manter ela no mercado de trabalho. Então, tem que ter mercado de trabalho, tem que ter alimentação, tem que ter saúde e tem que ter condições para essa população sobreviver. Você não adianta levar uma população para um lugar onde não tem saneamento básico, onde não tem estradas, onde não tem postos de atendimento médico. Então, todo envolvimento social disso daí requer muito trabalho. Tá? Então, o aumento da população humana, principalmente em grandes concentrações, em grandes cidades, é um desafio enorme para os gestores, que precisam lidar com essa questão toda. E também tem um outro detalhe, gente. Quando a pessoa não tem comida, não tem condições de sobrevivência, né? Não tem perspectiva, você também aumenta a possibilidade da violência, né? A violência aumenta muito quando você tem essas variáveis aí acometendo a população, tá? Então, todos os fatores causadores aqui da poluição, eles vão extrapolar o ponto de vista biológico, né? Quando a gente fala de saúde pública, a gente fala de questões sociais, a gente fala de questões de gestão, então tudo isso acrescenta aqui novas considerações em relação à poluição. Então, a poluição não é um problema só da ecologia, da biologia, né? A poluição também é um problema que ele vai extrapolar outras esferas, tá? Bom, quais são as principais ações do homem que vão atrapalhar, né, esse equilíbrio ecológico? Bom, a atividade industrial, como nós já comentamos aqui, a agricultura, porque a agricultura, se você tem um aumento muito grande de população, precisa plantar mais lugares, né, gente? E a plantação, hoje em dia, tem muitas técnicas. Hoje em dia, a gente tem uma agricultura muito tecnificada. Existem várias formas de produzir alimentos seguros, que não causam tanto problema no ambiente. Mas isso requer o quê? Requer treinamento, investimento, condições para aquele produtor poder trabalhar. E tudo isso passa por onde? Pela gestão, tá? Então, a agricultura hoje existe a tecnologia, ela só precisa ser aplicada. Agora, esse caminho de existir a tecnologia e da aplicação é que a gente tem aí algumas coisas para construir ainda, tá? O Brasil, por exemplo, tem uma agricultura muito boa, mas ainda existe alguns lugares que a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Principalmente no uso de agrotóxicos, que no Brasil o uso é muito acentuado, né? A fiscalização ainda carece aí de alguma melhoria, tá? Mas o Brasil é um grande produtor, vocês devem ter ouvido na televisão falar várias vezes sobre isso. O Brasil exporta soja, por exemplo, né? A soja é um dos principais produtos que o Brasil exporta. A gente podia até agregar mais valor à soja, mas a gente exporta, às vezes, na forma in natura, né? Mas a agricultura brasileira, ela é importante para o nosso produto interno bruto, para o nosso desenvolvimento. A agricultura está muito tecnificada, então ela exige também uma mão de obra qualificada, e aí a gente volta para a educação, né, gente? Não é se chegar lá, vou plantar, legal, vou comprar uma fazenda, vou plantar. Não é assim. Existe uma técnica, então você tem que ter uma mão de obra qualificada. Aliás, isso hoje está em todos os lugares, né? Por isso que a gente tem que cada vez mais investir no conhecimento, no estudo. Por quê? Para arrumar um emprego hoje, precisa ter uma qualificação. Terminar o ensino médio, gente, não é qualificação. Tem que ter um curso técnico, tem que ter uma experiência, tá? Então, o mundo está mudando e está exigindo cada vez mais dos profissionais que eles tenham uma formação, tenham uma qualificação.
e principalmente aqui no campo. Ó. A agricultura hoje não é simplesmente jogar a semente lá na terra e esperar. Não é assim mais. E isso a gente ainda encontra muita dificuldade com alguns produtores, principalmente pequenos produtores, para eles conseguirem entender que tem a necessidade de capacitação para ter uma agricultura não só vantajosa do ponto de vista econômico, mas também uma agricultura que seja viável à sustentabilidade, tá? A pecuária brasileira também ela é muito desenvolvida. Nós exportamos carne de suíno, de ave, de bovino, principalmente, para vários lugares. Oriente Médio, China, que cortou alguma produção agora esses dias, por questões de formas de criação, né? Mas tudo isso, como agora aconteceu com a questão da China, a gente tem que investir. Tá? A pecuária também precisa de investimento. Não é simplesmente pegar o bichinho lá, colocar o bichinho bonitinho, fofinho lá, né? Dar comida todo dia para ele. Ah, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo ótimo. Não, gente, tem uma técnica para aquilo ali. Inclusive, alguns países do Oriente Médio, eles exigem até a forma de abate. Tá? Eles compram a sua carne, desde que você prove para eles que você abateu de uma forma que culturalmente para eles é aceita. Então, não é assim. Para o Brasil conseguir desenvolver a pecuária, o Brasil teve que investir muito nesse sentido. Então, precisa de, mais uma vez, mão de obra qualificada. Né? A agropecuária tem um papel importante no produto interno bruto do Brasil, naquilo que o Brasil produz. Tá? E esses dois aqui, também a indústria precisa de mão de obra qualificada. Tá? Então, vejam que a questão da poluição, nós estamos extrapolando aqui do ponto de vista biológico, estamos vendo mais aspectos nisso. Tá? É nesse sentido que eu quero que vocês analisem aí e pensem, tá bom? A mineração dispensa qualquer comentário, né? O Brasil teve problema já com a questão da poluição e mineração, vocês devem ter acompanhado na televisão também, a questão do descrédito, né, na fiscalização, tá? Isso vai para atividade industrial, para agricultura, para pecuária, sempre se dá aquele jeitinho brasileiro, prejudicial ao ambiente, que pode também comprometer a própria atividade. É o caso da mineração, né, gente? Poluíram o ambiente, foram negligentes em construir aquelas barreiras de forma adequada, lá em Minas Gerais. Aconteceu o quê? Aconteceu um acidente, né? E aí agora? Como é que está Mariana agora? Né? Então, a cidade que vivia da mineração, como é que está? Como é que estão vivendo lá nesse momento? Então, prejudicou também o próprio desenvolvimento daquela cidade. Né? Então, a gente tem que criar uma ideia de sustentabilidade. Sim, eu preciso ter atividade industrial, eu preciso ter agricultura, pecuária, mineração. Mas essas atividades têm que estar alinhadas à sustentabilidade. Nós precisamos construir isso. Por quê? Porque eu preciso, sim, desse dinheiro, né? Desse ganho para poder sobreviver às famílias, mas eu não posso esquecer que isso daqui tem que durar para as outras gerações. Eu não posso esgotar aquele recurso. Eu não posso esgotar o solo. Eu não posso esgotar o ar. Por quê? Porque eu vou precisar sobreviver ali. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos. O único lugar que nós conhecemos até o momento para sobreviver é o planeta Terra. É esse planeta que estamos vivendo aqui. Então, nós temos que cuidar desse planeta. Sobreviver, mas pensar na sustentabilidade, né, gente? Outra questão também, a queima de combustíveis fósseis. Gente, o transporte, né? Hoje, agora, com essa onda do coronavírus, acho que muita coisa está se discutindo aí. Principalmente a questão do transporte, né? Que hoje é uma preocupação da transmissão do vírus, mas os transportes no Brasil, por exemplo, às vezes são de forma caótica. Vocês que andam de ônibus, como eu também ando de ônibus, sabem como é que é a situação. Você espera o ônibus um tempão, você pega o ônibus cheio, né?
você tem dificuldade para ir a alguns lugares porque não tem ônibus, tá? E isso é o transporte coletivo que é incentivado para diminuir o quê? Para diminuir os carros na rua. Né? Então, o transporte coletivo no Brasil, e como outras cidades do mundo, ele às vezes não oferece para o usuário um conforto necessário. Então, acaba você tendo que pegar outro transporte para conseguir se locomover. Nesse tempo de pandemia, está acontecendo o quê? Muito trabalho em casa. Estão descobrindo, finalmente, isso já é uma realidade nos Estados Unidos, por exemplo, mas está se descobrindo que é possível trabalhar em casa em algumas atividades. E o que se ganha com isso? Primeiro, a qualidade de vida, né? A pessoa não tem um deslocamento até o trabalho, tá? Ganha-se também em transporte, porque o pico do transporte público acontece justamente na hora que as pessoas estão se movimentando para o trabalho ou estão voltando do trabalho. Então, por exemplo, o metrô de São Paulo, é impossível você garantir que vai ter uma asepsia adequada na questão do coronavírus. Por quê? Porque as pessoas ficam muito tumultuadas, transportam milhões e milhões de pessoas todo dia. Então, tem que se rever também essa questão da mobilidade urbana para que a gente possa diminuir a necessidade da queima de combustíveis fósseis. É claro que existe transporte alternativos também, com bicicleta, que você pode utilizar, mas em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, não é possível você pegar uma bicicleta e sair da Zona Leste para a Zona Sul. É muito distante. No Guarujá, você ainda consegue, em alguns lugares, usar a bicicleta. Não hoje, porque está ventando, está chovendo, não é possível fazer isso também hoje, tá? Mas a gente tem que discutir o quê? Formas de mobilidade urbana, e aí voltando para a questão do trabalho em casa, tá? Para diminuir esse fluxo de pessoas, né? Aumentar também os transportes alternativos, como bicicleta, por exemplo. E outra relação também que se discute muito na Europa, que é a mudança do trabalhador para próximo do seu mercado, do seu trabalho, em que ele possa ir a pé para o seu trabalho. Também isso é discutido também na Europa. É claro que a nível de São Paulo, né, a nível de Cidade do México, é mais difícil de ser implementado, mas são ações que podem melhorar a questão da poluição, podem contribuir para a sustentabilidade, que também, mais uma vez, vão além dessa visão apenas ecológica, tá? Aqui a gente tem uma figura, né, de uma pessoa na praia, tá? Isso aqui foi colocado de forma bem intencional, né? Que mostra também todo o lixo que a gente encontra na. Isso daqui foi colocado por quê, gente? Que eu pensei no Guarujá, tá? Nossa cidade é uma cidade turística. A quantidade de lixo que se produz aqui, quando nós temos a visita dos turistas, vamos chamar de visita, é enorme. A prefeitura já estuda cobrar uma taxa dos turistas para tratar e recolher o lixo que eles deixam. Porque a quantidade é tão grande que o custo do Guarujá para lidar com lixo é altíssimo. E aí quem paga a conta? Você mesmo, querido, você mesmo. Você, eu, tá? Então eles vêm para cá, trazem aquela lixarada toda e quem vai pagar a conta para poder tratar, se livrar daquele lixo todo, somos nós. Então, a prefeitura do Guarujá, como outras prefeituras, já estudam cobrar uma taxa para lidar com essa poluição aqui. E vocês sabem que o Guarujá é um turismo dependente da praia, tá? Então, se a gente não cuidar da praia, nós perdemos a nossa maior fonte de renda. Então, a preocupação aí é uma preocupação muito importante para o desenvolvimento do Guarujá. Estou apagando aqui, porque eu quero disponibilizar para vocês depois, e esse material aqui não fica legal, mas eu gosto de ficar riscando aqui, tá bom? O computador hoje ele resolveu fazer todas as configurações. Bom, então vamos aqui. Quais são os tipos de poluição que nós encontramos no nosso planeta? Poluição atmosférica, principalmente pela liberação dos famosos gases de efeito estufa, né?
A poluição hídrica, gente, a água está cada vez mais contaminada, tá bom? Existem lugares que não é mais possível limpar a água para que ela possa ser consumida pelo homem. Por quê? Porque a quantidade de produto químico necessária para limpar aquela água, para matar aqueles micro-organismos, já está além do limite tolerável para a saúde humana. Então, não é mais possível usar aquela água para o consumo, para torná-la potável. Outra coisa também que chama muita atenção hoje em dia, não é só a questão da contaminação por micro-organismo, não, gente. É a contaminação também por produtos químicos. Sim, existe uma quantidade enorme de produtos químicos na água. Por exemplo, hormônios que as pessoas usam para tratamento, remédios, porque quando você toma um remédio, toma um hormônio, nem tudo que você toma, o seu organismo utiliza, tá? Você pode tomar, por exemplo, sei lá, 500 miligramas de um remédio e o seu organismo aproveitar 350. 150 vai para a urina e você vai eliminar no ambiente, tá? Então, isso pode ser antibiótico, isso pode ser hormônio, isso pode ser qualquer tipo de remédio. Então, vai para a urina, você vai liberar esse dejeto e ele vai para o esgoto, tá? Então, aquela substância vai se acumulando, vai se acumulando, se acumulando. E aí, como é que você vai fazer o tratamento de uma água com esse tipo de produto? Tá? Como é que você vai fazer? Por exemplo, países como a Alemanha, como República Tcheca também, tem uma quantidade enorme de hormônios femininos na água. Tá? Então, eles fizeram um estudo dessa relação da quantidade de hormônio na saúde humana. Porque os hormônios vão interferir, né, na fisiologia humana. Tá? O estudo está em andamento agora ainda, lá para poder avaliar, porque a quantidade que eles encontram de hormônios femininos na água que eles utilizam é muito grande. Como tirar isso? Essa é uma questão que a gente tem que pensar, né, gente? Bom, a poluição do solo, principalmente, olha aqui, gente, acúmulo de lixo, né? O que a gente observa aqui nessa figura, principalmente? É um lixo que foi descartado de forma praticamente in natura, né? Sem nenhum tipo de cuidado. Olha quanta coisa aqui que a gente poderia usar para a reciclagem. A reciclagem é muito importante. Também é importante pensar na reutilização das embalagens. A gente consome muito material e joga a embalagem fora. A indústria deveria dar um sentido para essa embalagem no nosso dia a dia, para diminuir a quantidade enorme de lixo que a gente produz todo dia. Gente, isso daqui tem um custo, como eu falei para vocês. Tem um custo. Você paga para que a prefeitura consiga lidar com esse material. Você paga todos os dias. Né? Existem lugares que fazem pegam esse material, fazem a reciclagem, né? Existem pessoas que trabalham diretamente com isso, mas a quantidade de lixo produzido pelo Brasil, pelas grandes cidades brasileiras, é muito grande. É difícil de lidar com isso. Tanto que, como eu falei para vocês, a Prefeitura do Guarujá já imagina cobrar taxas de quem vem para cá, para poder lidar com esse lixo. Então, a quantidade de lixo que o Brasil produz, que o mundo inteiro produz, é muito grande. Temos que rever isso aqui. Não somente dar um destino correto para o lixo, mas imaginar alternativas, como eu falei para vocês. Reutilização, aproveitamento de restos orgânicos para fazer compostagem, né, aquele resto de comida, casca de verdura que sobra na nossa casa, aquilo pode ser utilizado para compostagem, criar dentro da própria comunidade, né, um lugar para ser feita a compostagem. Depois dali você pode desenvolver uma horta, isso existe em São Paulo. Algumas praças de São Paulo, por exemplo, Zona Sul, eles pegam esses dejetos, a própria comunidade, tá? Pegam esses dejetos, que dejetos são esses? Cascas de fruta, cascas de legumes, verdura, e eles próprios organizam na praça uma compostagem, tá?
Depois eles pegam aquele material e fazem uma horta comunitária. É claro que essa horta não vai alimentar todo mundo, né, gente? Mas é uma educação ambiental. É uma forma de você pegar aquele lixo, né, aquela matéria orgânica, e devolver para a natureza. Então, ali eles plantam, geralmente são ervas de condimentos, né? Salsinha, cebolinha, alguma ervas que são usadas no dia a dia nosso como fitoterapia, mas é uma atitude muito legal, muito importante que a gente poderia trazer para outras regiões, tá? Essas rotas comunitárias que existem em São Paulo, principalmente na zona sul de São Paulo, né? Na Vila Mariana existe muito disso aqui. Bom, a poluição térmica, principalmente pelo despejo, né, de produtos tóxicos no ar, e aí aumento do dióxido de carbono, metano, levando também ao aumento do aquecimento global, né? A temperatura da Terra está aumentando, tá? Não que a Terra não passe por ciclos, tá, gente? A Terra passa por ciclos, sim. Ciclos de momentos mais quentes, momentos mais frios. Isso aí é desde a formação do nosso planeta, ela passa por ciclos. Agora, o que o homem está fazendo é acentuar esses ciclos, tá? A Terra já teve momentos mais frios, eras glaciais, e momentos mais quentes. Agora, a ação do homem está desequilibrando esses, esses acontecimentos que naturalmente aconteciam. Então, existe assim, isso sempre aconteceu, sempre teve aquecimento, o dióxido de carbono sempre foi liberado na natureza. Sim, a atividade vulcânica libera muito dióxido de carbono, aconteceu isso várias vezes. Só que o homem, com a sua atividade, está aumentando essa questão. Então, a questão é o desequilíbrio causado pela atividade do homem, tá? Poluição sonora, né? A gente tinha muito barulho, muito barulho. Agora que as ruas estão vazias, tem muita gente observando a diferença, né? Muito barulho, gente. Muito barulho mesmo. O homem é barulhento, tá? E a poluição sonora, ela causa problemas para todos, tá? Não imagine que esse barulho todo, ele acaba atrapalhando, né, a concentração das pessoas, levando a surdez também, tá? Muito barulho acaba levando a surdez. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba falando cada vez mais alto, né? Então, se o vizinho bota uma música alta, você não gosta daquela música, bota mais alta ainda, tá? Em alguns lugares é insuportável quase, tá? Então, a gente tem que pensar também na poluição sonora, né? Poluição visual também. Não temos mais aí no Brasil tantas coisas, mas antigamente, eu sou do Rio de Janeiro, quando chegava no Rio de Janeiro, tem uma avenida principal, chama-se Avenida Brasil. Então, quando você vinha de São Paulo, ou vinha de Minas, você caía na Avenida Brasil. Gente, era uma coisa horrível. Era tanto cartaz, era tanto folhetim, que você não conseguia se enxergar, sabe? Até difícil você chegar. Estou chegando ela vai dar na rodoviária, né? Estou chegando na rodoviária, estou olhando aqui na rodoviária, porque era muito cartaz, era muito aqueles folhetos de propaganda, era uma poluição visual horrorosa. Hoje, graças a Deus, tiraram a grande maioria daqueles cartazes horrorosos, daqueles outdoor, aquela coisa toda, e melhorou um pouco, porque era realmente desagradável. Você chegar para ser, sabe, uma coisa assim, mal organizada. Então, poluição visual também atrapalha, né? Mas era uma coisa horrível, gente. Mas chegando na cidade, conhecido no mundo inteiro, você olhando aqueles cartazes, toda aquela confusão, o muro era todo pichado, sabe? Depois colava os cartazes no muro, era uma coisa horrível, horrível. Agora melhorou, graças a Deus, né? Até a questão de eleições também, eles tiraram aquela confusão toda, ficava aqueles cartazes tudo quanto era lugar. Então a poluição visual também é importante, porque a gente tem que se sentir bem, o homem precisa se sentir bem no ambiente. Sentir-se bem faz bem à saúde, tá? Então, a poluição visual também atrapalha o seu desenvolvimento. Bom, então aqui nós estamos observando, né, uma distribuição aproximada dos principais poluentes do ar nas grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Aqui é uma figura da China, viu, gente? A China tem muita poluição. Então, o maior
poluente do ar, todos nós já sabemos, é o monóxido de carbono, liberado pela combustão incompleta, né, lá dos combustíveis fósseis, principalmente das atividades industriais e também na questão dos veículos, tá? 66% então da contaminação vem do monóxido de carbono. O monóxido de carbono atrapalha a respiração, por quê? Porque ele impede a ligação da hemoglobina, né? A ligação, aliás, do oxigênio, porque ele compete com o oxigênio para se ligar à hemoglobina. Então, dificulta a respiração, tá? Os hidrocarbonetos, vocês vão aprender isso no terceiro ano, que são compostos de carbono e hidrogênio, tá? Os óxidos de nitrogênio são um principal fator aqui de contribuição para a poluição do solo, material particulado diversos aqui e o óxido de enxofre. A maioria aqui de queima de combustíveis fósseis e atividade industrial, tá? Mostrando aqui como é, às vezes, a cidade da China. A China é um lugar muito poluído, viu, gente? Tem muita poluição na China. Eles estão até, ultimamente, estão até discutindo um pouco melhor sobre isso, tá? É comum cair em prova, professor, essa história? Tá, gente? Prova gosta muito de gráfico para analisar. Então, preste atenção depois disso aqui, dá uma lidinha, tá bom? Aqui é só para explicar a vocês, como eu já falei, né? A ação daqueles gases. O monóxido de carbono, ele é um gás incolor, você não vê ele com cor, né? Ele é inodoro, não tem cheiro, tá? Ele é muito tóxico, por quê? Porque ele vai se ligar à hemoglobina e não vai deixar o oxigênio, né, o O2. Esse O ficou estranho, né, gente? Vamos apagar esse O aqui. Esse O ficou muito esquisito. Eu preciso comprar uma canetinha aqui para melhorar meu design aqui. Vamos lá. Ó, preciso de uma canetinha aí. O mouse não dá, não. Ver se melhorou. Melhorou o oxigênio, tá? Então é assim. O monóxido de carbono, ele vai competir com o oxigênio, tá? Então, quando tem muito monóxido de carbono no ar, ele se liga na sua hemoglobina e aí o oxigênio não consegue se ligar, tá? Fica ocupado o espaço. E aí você morre, lógico, com falta de ar, né? Asfixia. Por exemplo, os túneis têm que ter um lugar de escapamento, tá? Tem que ter um lugar de fuga. Por quê? Porque se tiver um acidente lá dentro, se tiver liberação de monóxido de carbono, você vai morrer. Tá? Por quê? Porque a quantidade de monóxido de carbono vai impedir que você consiga respirar. Então, os túneis precisam ter áreas de fuga e tem que ser bem sinalizada, viu, gente? Já teve vários acidentes no Brasil e no mundo com isso aí, tá? Ele é liberado na queima incompleta, ou seja, na combustão incompleta de combustíveis orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, tá? O processo de combustão, às vezes, ele não é completo. Então, nesse meio caminho, então, é liberado o monóxido de carbono. Quando completa a combustão toda, quando aquele composto é todo usado para transferir energia, você vai ter dióxido de carbono. Quando ele não é totalmente totalmente utilizado, né, você tem, então, a liberação do monóxido de carbono. Essa queima incompleta aqui quer dizer a combustão, tá? Que aquilo não é totalmente transformado, né? Transferido para energia, tá? Bom, o dióxido de enxofre, ele vem dos processos industriais e principalmente de veículos automotores, tá? Hoje em dia, a fabricação dos veículos tem tomado muito cuidado na liberação do dióxido de enxofre, mas ele ainda continua, tá? E o dióxido de enxofre ele é muito prejudicial, por quê? Porque ele vai provocar a chuva ácida. Quando o dióxido de enxofre interage com o vapor de água, ele vai formar ácido sulfúrico, que acaba provocando a chuva ácida. Essa chuva pode atrapalhar muito a questão da agricultura, tá? E, claro, né, gente, para o homem, vai causar o quê? Bronquite, asma, enfisema pulmonar, etc.
tá? Pode ser muito prejudicial para o nosso ambiente. Os processos industriais que liberam dióxido de carbono, dióxido de enxofre, tem sido bastante discutido e bastante fiscalizado. As indústrias estão fazendo filtros para evitar a liberação desse material no ar, tá? O dióxido de nitrogênio, como eu falei para vocês aqui, principalmente pela atividade industrial, né? E ele também reage no ambiente, e esse aumento de nitrogênio é prejudicial para a agricultura, tá, gente? No homem, ele vai provocar bronquite, asma também, dificuldade respiratória. Quando ele interage com o vapor de água, vai formar ácido nítrico. O ácido nítrico, junto com o ácido sulfúrico, contribui para a formação de chuvas ácidas, tá? Como está demonstrado aqui nesse esqueminha que vocês estão visualizando. Então, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio aqui, formando a chuva ácida. Então, a poluição de fábrica vão reagir e essa liberação dessa chuva ácida aqui vai determinar alguns problemas aqui no nosso meio ambiente. Que problemas são esses, gente? Principalmente, né, a questão do comprometimento da agricultura, mas também na diminuição do pH em ambientes aquáticos. pH, gente, é a distribuição de prótons, tá? H+, e hidroxila em solução, tá bom? Então, se você tem mais prótons, você tem ácido. Se você tem mais hidroxila, você tem um pH básico, tá? Eu consigo escrever básico aqui com o mouse, né? Eu preciso de uma caneta. Vamos lá. Eu não sou nem destra, gente, eu sou canhota. Básico. Vai sair uma coisa assim. Dá para entender que é básico, né? Tá bom. Então, a diminuição desse pH aqui é muito prejudicial nos ambientes aquáticos, porque os seres vivos se adaptaram ao pH ideal. Tá? Então, mudança no pH pode levar à diminuição de alguns seres vivos, atrapalhando, então, a cadeia alimentar. Tá? Isso causa diminui o crescimento dos fitoplâncton. Fitoplâncton, gente, já falamos sobre isso, ele é a base, né, da cadeia alimentar nos mares, e ele também é o responsável diretamente pela liberação de oxigênio na atmosfera. Tá? Então, essa chuva ácida, ela leva à diminuição do crescimento do fitoplâncton. Por quê? Porque tem muito próton liberado, isso atrapalha o crescimento desses organismos, e isso leva à diminuição desse micro-organismo, levando, então, ao prejuízo à cadeia alimentar. Mas, sobretudo, diminui a concentração de oxigênio na atmosfera. Tá? Isso é um texto que vocês têm lá no material de vocês. Se eu não me engano, eu acho que a atividade 2 tem um texto falando sobre o ciclo do oxigênio e fala sobre essa questão da liberação do oxigênio pelo fitoplâncton, né? E a diminuição causada por essa poluição, tá? Consequentemente, diminuição da biodiversidade, causa lesões na superfície foliar das plantas, aqui já as plantas que habitam o ambiente terrestre, né, gente? Interfere no transporte de seiva pelas plantas, porque atrapalha a superfície foliar, tá? Destrói bactérias e fungos simbiontes, aquelas bactérias que são benéficas para a natureza, né? Tá? Que são benéficas para a natureza. Nem toda bactéria causa mal à saúde, algumas são até importantes para produzir vitaminas, né? Então, diminui a concentração de bactérias que são que ajudam o nosso organismo a sobreviver e, claro, podem causar doenças no homem. Então, a chuva ácida tem uma consequência muito grande para a sobrevivência do homem e também dos seres vivos, tá bom?
Então, a gente tem que fiscalizar muito bem as indústrias para diminuir a quantidade de chuva ácida. Por que você não quer funcionar? Ele não quis funcionar agora. Vamos lá. Bom, o que é a inversão térmica? Vamos lá. O ar das camadas mais baixas, geralmente ele é mais quente, tá? Por quê? Porque ele absorve o calor irradiado pela superfície terrestre. Então, o ar aqui embaixo, ele é mais quente, tá? O ar, como ele é mais quente, ele é mais denso. O que é densidade? Lembram disso no ano passado? Já esqueceram? Densidade é uma grandeza da divisão da massa pelo volume, tá? Então, por ser mais denso, ele leva consigo os poluentes. Vamos voltar aqui, então. Eu estou preocupada aqui com esse negócio aqui que não está funcionando agora, não sei por quê. Tá? Ele não quis funcionar, não. Vamos lá. Então, o ar mais baixo, ele está na forma mais quente e mais denso porque ele está carregando os poluentes, tá? Então, o que acontece? Quando o ar sobe, então o ar sobe aqui, ó, ele encontra com o ar frio, ele vai dispersar esses poluentes todos e vai voltar aqui fazendo uma corrente, que a gente chama de corrente de convecção. Tá? Então, essa inversão térmica aqui, ela leva a prejuízos significativos para a manutenção do clima, tá? Na superfície terrestre. Porque esse ar aqui de baixo, ele acaba sendo prejudicado com a quantidade de poluentes que ele leva para as camadas mais altas, tá bom? Bom, nós já vimos em aulas anteriores o efeito estufa, né? Só lembrando, gente, o efeito estufa ele é necessário para o planeta Terra. O planeta Terra só tem essa evolução, essa biodiversidade, porque ele tem mecanismos que conseguem manter o calor quando o Sol não está irradiando. Tá? Então, quando o Sol não está irradiando nosso planeta à noite, né, a temperatura ela é mantida de uma forma amena para que os organismos consigam sobreviver graças ao efeito estufa. Tá? Então, o dióxido de carbono, o metano e outros componentes não são prejudiciais à natureza. O que é prejudicial, professora? É o aumento, é o desequilíbrio das concentrações do dióxido de carbono, do metano e do dióxido de enxofre. Tá? Então, o que o homem está fazendo? O homem está mexendo com o equilíbrio, está aumentando o efeito estufa. Mas o efeito estufa, de uma forma equilibrada, é o que mantém a vida na Terra. Mais uma vez, a Terra passa por vários ciclos, vários, tá? Momentos de eras glaciais, momentos mais quentes, com a liberação de dióxido de carbono, por exemplo, de atividade vulcânica, né? A atividade vulcânica libera dióxido de carbono. Então, sim, quando falam, mas a Terra passa por momentos de... esses momentos de ciclo, sim, isso é verdade, tá? O que o homem está fazendo, então? Isso é normal, não existe nada disso de efeito estufa, de aquecimento global, isso é bobagem. Não, existe sim. Por quê? O homem está mexendo nesse equilíbrio. É essa a questão. Por exemplo, o efeito estufa. Existe efeito estufa? Sim. O efeito estufa é bom para o planeta? Sim. Por quê? Porque ele ajuda a aprisionar a radiação solar. Ele ajuda o quê? A manter a temperatura da Terra de forma a suportar a sobrevivência da vida quando não há o sol, quando é noite, tá? O que o homem está fazendo? O homem está aumentando o efeito estufa. Então, ele está aumentando a temperatura do nosso planeta. Por quê? Porque ele está aumentando
na atmosfera a quantidade de dióxido de carbono, de metano e de dióxido de nitrogênio. Da onde? Queima de combustíveis fósseis, atividades industriais principalmente, tá? Então, existe um desequilíbrio nesse sistema, tá, gente? Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Então, aqui mais uma vez mostrando para vocês, tá? Que a emissão do dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis, como eu falei, está intensificando o efeito estufa, como nós temos mostrado aqui, tá? A radiação vem, né? O planeta absorve parte da radiação e ele emana parte da radiação também, tá? Em forma de infravermelho, bom? O infravermelho, então, irradiado para a superfície, causa aí o efeito estufa, bom? Que é necessário para o nosso planeta. Tem um material também, numa atividade que eu passei para vocês, tem um textinho falando sobre efeito estufa, viu? Eu recomendo que vocês também façam a leitura desse textinho. Agora voltou a funcionar. Olha que legal. Hein? Agora parou. Foi só falar que ele ia funcionar, porque ele já parou. Que beleza. Está ativado. Agora não foi mais. Bom, dá uma olhadinha nisso aqui, tá, gente? Então, vejam. Qual é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera? Tá bom? Antes da Revolução Industrial, antes da industrialização dos processos de produção, tá? Você tinha 0,029%. Agora para o outro. 0,029%. Após a Revolução Industrial, 0,040%. Professora, mas isso aqui é significativo? Sim, é um aumento de 38%. Tá? Mas é tão pouquinha a quantidade assim, é tanto problema? Sim, porque existe um equilíbrio no planeta Terra. Tá? O homem está alterando o equilíbrio, gente. É essa a questão. O metano, tá? Liberado a decomposição de matéria orgânica, fontes de emissão de metano, pântanos, tá? Geralmente uma quantidade pequena de metano, a maioria do metano está aprisionado no mar, gente. O aquecimento global também está ajudando a liberação de metano que está aprisionado no mar. A agricultura, tá? Também tem liberação de metano nos seus processos de decomposição. E a pecuária, gestão de animais herbívoros. Isso aqui, gente, é discutido pra caramba com o pessoal da agrária. O pessoal da agrária não gosta de ouvir isso aqui, tá? Ficam muito bravos. Por quê? Porque a agricultura e a pecuária, nos níveis que tem de metano na atmosfera, não são responsáveis pelo esse aumento aqui de forma tão indireta, tá? Principalmente aqui o metano está envolvido com o aquecimento global, com a liberação desse metano que está aprisionado no oceano, né? E principalmente também com a decomposição de matéria orgânica de origem industrial. Tá? Então, o pessoal da agricultura fica muito chateado quando lê essa parte aqui, porque vocês sabem, agricultura e pecuária tem uma grande parcela no nosso PIB, né? Nesse tempo de pandemia, é uma das áreas que estão segurando aí a nossa vida, tá bom? Bom, em 1997 foi instaurado, né, o Protocolo de Quioto, que foi assinado por 175 países para propor ideias de redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, tá bom? Ele foi assinado, uma proposição, né, não é que a pessoa tinha que cumprir, mas tinha que criar mecanismo para poder diminuir a poluição. A meta era diminuir até o ano de 2012 5,2% da emissão de gases de efeito estufa. Só que, para isso, era necessário investir em reformar os setores de energia e transporte, como nós falamos, promover o uso de fontes de energia renovável, limitar as emissões de metano, proteger florestas e sumidores de carbono. Tá? Tudo isso daqui afeta diretamente a economia das nações. Tá? O produto que é fabricado, por exemplo,
ele acaba tendo um custo de produção maior. E é lógico que as nações mais desenvolvidas não ficaram felizes com essa história aqui, diminuir 5,2%, o investimento era muito alto, o custo era muito alto, e eles não se interessaram nisso. Tá? Os Estados Unidos, maior poluidor do planeta, alegou prejuízo no setor industrial, como eu falei para vocês, e não aderiu ao protocolo, né, gente? Ele não queria se comprometer com a sua forte indústria. Os Estados Unidos têm um consumo muito grande, né? Então, foi estabelecido nessa conferência o comércio de emissões. Países em desenvolvimento, como o Brasil, coitado do Brasil, com emissões abaixo do permitido, podem vender suas cotas de emissão a países industrializados, que podem também trocar por plantações de floresta nesses países. Tá? Então, o país não produz tanto dióxido de carbono, vende isso para fora, né, que produz muito, os Estados Unidos, por exemplo, não assinou, mas um exemplo aqui, e aí recebe em troca desses países contribuições para plantação de florestas. É uma coisa assim meio utópica, né? Tanto que realmente não aconteceu isso, tá? Bom, também no texto de vocês, que já está no exercício, fala sobre a destruição da camada de ozônio, tá, gente? O oxigênio pode também formar ozônio, O3 aqui, ó. Tá? E ele fica em uma área de 11 a 50 quilômetros de altitude. Esse ozônio se forma a partir do O2. Vocês já viram isso comigo, que o oxigênio não pode existir na sua forma bruta, né? Só oxigênio, porque ele é do grupo 6A. Ele precisa de mais 2 elétrons para poder deixar a sua camada estável ali, a última camada com 8 elétrons, né? O ozônio, na forma de O3, ele ajuda a diminuir a radiação ultravioleta, que é uma radiação, que vocês viram ano passado, né, que pode ter danos aos nossos sistemas biológicos, principalmente no nosso DNA, levando ao câncer, tá, gente? Câncer de pele, principalmente. Então, o O2, que é produzido a partir do oxigênio, quando na atmosfera, ele vai proteger a radiação ultravioleta aqui, que chega até o planeta Terra, tá? E evitando, então, que essa radiação atrapalhe o nosso DNA. Bom? Então, esse gás, ele é muito importante para a vida do planeta Terra e o homem, com a sua atividade industrial, também está atrapalhando a camada de ozônio. Tá? Então, é um problema aí sério, principalmente o que causa diminuição são principalmente refrigeradores. Hoje já não existe mais refrigeradores, principalmente no Brasil. Isso tem sido bastante discutido, bastante diminuído já, né? A emissão praticamente zero. Sprays aerosóis, sim, liberam muito esse gás, né? Esse CFC aqui que atrapalha a camada de ozônio, tá? Então, isso daqui tem sido bastante discutido e controlado. Até na poluição, que mais tem se avançado é nessa emissão de CFC, tá? Que é um tipo de gás. Bom, aí a gente começa a falar um pouco sobre a questão do saneamento básico, né, gente? O lançamento de dejetos humanos em rios, lagos e mares. A gente falou que esses dejetos, eles têm, além de micro-organismos, tá? Eles têm também uma quantidade significativa de substâncias tóxicas, como hormônio, por exemplo, né? Dejetos de remédio que a gente toma, que não faz totalmente o efeito, é liberado, tudo isso vai contribuir para um prejuízo aos seres vivos, tá? Mas, quando eu estou me referindo aqui à eutrofização, eu estou me referindo a aumentar a quantidade de nutrientes em ambientes aquáticos. Então, esses dejetos humanos, eles são levados para rios, são levados para lagos, são levados para os mares, e esses ambientes ficam sobrecarregados de matéria orgânica, tá? Então, isso vai levar ao quê? Ao desequilíbrio ambiental,
que nós chamamos de eutrofização. Ok? Como é que acontece isso, gente? Aumento de nitrogênio, potássio e fósforo na água. Da onde isso vem? Do esgoto e da agricultura também, tá? Os solos brasileiros são pobres. Então, para você poder produzir, você tem que adubar. Tem gente que aduba demais, tá bom? Então, quando vem a chuva, leva essa adubação toda para onde, gente? Para o rio, né? Então, se aumenta os níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água. Isso pode ser da agricultura e pode ser também pela eliminação de esgoto, tá? Com isso, você tem um crescimento enorme das algas. Por quê? Porque elas vão utilizar esse material aqui e vão crescer de forma assustadora, desequilíbrio ambiental. Tá? Essas algas vão liberar uma quantidade imensa de oxigênio, porque essas algas aqui fazem fotossíntese. Tá? Muito oxigênio vai aumentar a quantidade de bactérias aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? São aquelas que usam o oxigênio na respiração celular. Com isso, o oxigênio vai cair. Por quê? Todo esse oxigênio que vai começar a ser consumido porque elas vão crescer muito. Tá? E assim, diminui a quantidade de oxigênio para os outros animais. Por que acontece isso, professora? Ela não está produzindo aqui? Sim, mas está consumindo aqui. Está sobrando alguma coisa? Muito pouco. É essa a questão. Tá? É esse desequilíbrio. Ah, está produzindo aqui? Sim, está produzindo. As algas estão crescendo assustadoramente. Mas o oxigênio liberado também está sendo gasto aqui. Não existe um equilíbrio. Tá? Então, a redução do oxigênio na água vai atrapalhar quem? Os peixes. Porque os peixes também são seres aeróbicos, também precisavam do oxigênio. Só que o oxigênio foi tudo consumido pela bactéria, não sobrou nada. Tá? Então, os peixes começam a declinar a população. Com isso, vai crescer o quê, gente? Micro-organismos que não precisam de oxigênio, que são as chamadas de bactérias anaeróbicas, que essas bactérias fazem um processo de fermentação que liberam aqueles compostos mal cheirosos. Tá? Então, a eutrofização, ou seja, a liberação de dejetos humanos em rios, lagos e lagoas, e também da agricultura, leva ao aumento do nível de nitrogênio, potássio e fósforo, que vai desencadear um processo de proliferação de bactérias anaeróbicas. Como isso? Porque as algas vão consumir todo esse nível de nitrogênio aqui, vão crescer assustadoramente, vão liberar muito oxigênio que vai favorecer o crescimento das bactérias aeróbicas. Elas vão crescer, as duas, muito bem, lá, obrigado, e não vai sobrar oxigênio para os peixes. Então, tem um desequilíbrio da cadeia alimentar, levando ao aumento das bactérias anaeróbicas. Tá? Esse é o desequilíbrio que acontece com a eutrofia. Essa questão aqui, gente, ela é clássica em provas de Enem, em provas de concurso. Todo concurso traz alguma coisa relacionada a isso aqui, tá? Então, se vão terminar o ensino médio, vão tentar concurso público aí, na área de ambiental, por exemplo, não tem como não perguntar sobre isso, tá? Aqui, mais uma vez, não está funcionando, né? Que legal. Parou de funcionar. Depois eu tiro isso aqui. Bom, existe também, gente, a maré vermelha, tá? Que é o acúmulo, mais uma vez, é o quê? É o desequilíbrio ambiental. Existe algas unicelulares, dinoflageladas em tudo quanto é lugar? Sim, professor, existe sim. O que acontece é o quê? Essas algas vão aumentar em número. Por quê? Por que, a gente, vai aumentar em número? Porque tem muito nutriente para elas crescerem. Vai acontecer um desequilíbrio ambiental. Essa maré vermelha, por exemplo, ela vai deixar uma série de compostos químicos tóxicos na água. E vai causar
uma mortalidade de peixe. Mais uma vez, é um desequilíbrio ambiental. Existem essas algas aqui, existem sim, na natureza, estão muito bem, obrigado, vivem lá há muito tempo, mas com o aumento da liberação desses componentes aqui, essas algas vão crescer também e vão acabar levando a mortalidade de vários peixes, tá bom? Bom, continuando aqui na poluição, a gente vai falar um pouco agora sobre os elementos químicos em excesso no solo, tá? Deixa eu ver aqui o andar da hora, já são 11 horas e 6 minutos, a gente tem ainda para falar alguma coisa aqui de reciclagem. Tem. Já estamos adiantados da hora, né, gente? Bom, e aí já vai ficar difícil para vocês. Bom, vamos aqui, então, dar uma aceleradinha, depois a gente até volta aqui, tá? Então, a presença no solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, afeta os seres vivos também, tá? Atividade agrícola, como eu falei para vocês, gente, o uso de agrotóxico e fertilizante, tá? Técnicas rudimentares de queima de vegetação. Hoje em dia não se faz isso mais, mas ainda tem gente que continua praticando uma forma de plantio totalmente não recomendada. Urbana, aterros e outras instalações de tratamento e decomposição de resíduos, tá? Mineradora, lançamento de produtos tóxicos no solo, como mercúrio, bom? Vão deixar esse solo estéril. Tem muitos lugares onde o solo já não é mais adequado para o plantio. Por quê? Muitos estão cheios de sal. Fizeram uma irrigação errada, tá? Outros colocaram tanto fertilizante que agora já não dá mais para a planta crescer, tá? Está saturado. E também alguns estão contaminados por agrotóxico. Tudo isso depende de quê? Capacitação e orientação de técnicos especializados, né, gente? Bom, falamos também um pouco sobre o aterro sanitário, já falamos isso hoje, tá? Precisam ser construídos. Eu sou contra aterro sanitário, tá, gente? Sou totalmente contra, porque para mim não existe um lugar seguro, tá? Não existe porque sempre vai haver contaminação de lençóis freáticos. Isso não existe. Então, sempre há contaminação. Sempre. Né? Então, tem que ter reciclagem, tem que ter compostagem, outras alternativas. Tá? Aterro sanitário, para mim, não resolve de jeito nenhum. Né? Para mim, não tem vantagem nenhuma disso aqui, porque o custo para a produção de biogás, sim, você pode produzir biogás, mas a poluição nos lençóis freáticos não oferece um custo-benefício. Tá? Não existe um benefício de você produzir um biogás, né, um metano, biogás, para usar, por exemplo, para termoelétrica, mas o custo é muito alto quando você tem aqui a contaminação de lençóis freáticos, porque a água é um bem muito mais precioso do que usar essa fonte de energia aqui. Outras energias podem ser utilizadas, tá? Então, eu não concordo com isso aqui. Só coloquei aqui para vocês terem noção, né? Que não é a minha opinião, só tem que saber o que existe, né, gente? Eu estou dando a minha opinião, mas vocês vão ter a opinião de vocês também, tá? Reciclagem de lixo, já falamos aqui tem bastante, né, gente? Acrescento aqui, ó, diminuir a quantidade de poluição de água e ar, tá? Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, né, gente? Tá? Redução do custo de produção. A gente tem que fazer métodos mais baratos, tá? E economizar energia, né? A gente não está no lugar, apaga a luz, tá? Reciclagem de óleo de cozinha, isso já vi aqui no Guarujá, pessoas que estão recolhendo, estavam recolhendo, agora não está mais, né? O óleo de fritura na praia, tá? Para utilizar na fabricação de sabão, por exemplo. É bem legal isso aqui, tá? Isso aqui a gente já falou, que é o acúmulo de cloro de fenil triclorometano, etano, que é o DDT, tá? E a gente fica por aqui, gente. Então, essa aula foi um pouco extensa, uma aula de conteúdo, né? Vocês têm material para fazer lá no nosso Classroom, tá?
Eu chamo a atenção do primeiro ano C, porque muita gente do primeiro ano C não entregou o material, gente. Ora, não vai acreditando que não vai ter que entregar. Porque quando voltar às aulas, vai ter que fazer. Ah, mas eu não vou fazer, vai voltar a aula só quando for dezembro, ano que vem. Não, gente, vai ter que fazer. Vai ter que fazer. É melhor fazer agora, quando está em casa, quando está sossegado, do que fazer tudo junto. Vocês vão trabalhar dia e noite quando voltar à aula, gente. Imagina quanto material está acumulado lá e tem que fazer. Não tem essa de não ter que fazer. Ai, a professora Sandra está inventando. Não, não estou inventando. O governo está falando, ó, quando voltar às aulas, quem não fez atividade vai fazer. E eu não entendo por que não faz, gente. Olha,